A paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para nós estarmos estudando a palavra de Deus através da lição 6, que tem como tema usando a fé diante dos confrontos. Essa lição ela é muito rica, como todas as demais. É um trimestre que está recheado de lições de homens e mulheres de Deus que venceram as suas adversidades, que venceram seus desafios, que venceram até a si mesmo, né? Que eu digo que o maior gigante que nós temos que dominar é nós mesmos, nosso eu, nosso ego, nosso superego, enfim. E essa lição vai nos ensinar através da vida do profeta Elias. O profeta Elias, nós sabemos que a palavra de Deus não traz assim muita descrição sobre a genealogia dele. Ele aparece, né, nesse cenário onde o rei Acabe governava Israel. Falando em Acabe, nós sabemos que Acabe foi um rei muito, digamos assim, perverso. A Bíblia diz que ele foi mais ruim, conseguiu ser pior do que os 6 reis que o antecederam, porque ele foi o 7º, né? Após a divisão de Israel, após a morte de Salomão, nós sabemos que foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, ou seja, Israel e Judá. E esse rei Acabe, reinava em Israel, no reino do norte. E a palavra de Deus diz que ele foi tremendo. Ele conseguiu superar os seus anteriores em malvadeza, em insensatez, em desonrar o Senhor. A Bíblia fala lá em 1 Reis 16:33, fez também Acabe um bosque, e Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que antes dele tinham existido. Irmão, esse rei foi tremendo. Ele fez de tudo que estava ao seu alcance para provocar o Senhor. Mas as consequências foram graves. Por quê? Esse rei, ele preocupou apenas com a aparência. Politicamente, economicamente, ele foi, digamos assim, exitoso. Ele teve conquista, avanços importantes, avanços relevantes, mas moralmente ele foi um desastre. Você já ouviu aquela frase? Politicamente correto, moralmente corrupto? Foi Acabe. Acabe foi um rei mau. E o profeta Elias, ele veio nesse contexto, no contexto em que estava o rei Acabe governando. E ele chegou ali por ordem do Senhor. Ele chegou ali para trazer a Acabe uma palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Acabe, então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Irmão, eu fico olhando assim, amados, e vejo tanto que o nosso Deus, ele é detalhista. O nosso Deus, como se diz, é perfeito. A minha mente é pequena para imaginar a perfeição desse Deus que nós servimos. A grandeza desse Deus. Ele foi assim cirúrgico. Porque Acabe implantou o quê? A idolatria. Aquilo que o nosso Deus abomina. Tirou a primazia do nosso Deus. Implantou o quê? A idolatria. E ali começaram a adorar deuses estranhos. Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Nós sabemos quem é Jezabel. Jezabel é aquela mulher filha de Etbaal, o rei dos Sidônios, aquele povo mau, aquele povo idólatra. E ela trouxe com ela toda essa carga, toda essa cultura, todos esses costumes. Ela trouxe, e não só trouxe, irmãos, ela implantou.
porque ela se tornou, digamos, cabeça. Você sabe que Acabe era um homem, né, que não era o sacerdote do lar. Quem dominava era Jezabel. Então, Deus preparou um plano. Deus foi, assim, tremendo. Atacar no ponto-chave. Porque Baal era o deus da fertilidade, era o deus da fartura, da fecundidade. Astarote, outra deusa também lá dos cananeus, que foram trazidos, né? Vários deuses, Balaíns, né? Lá para o povo de Deus, para Israel. E ali, o que aconteceu? Deus foi direto no ponto X daquele povo. Olha, vai lá, levantou o profeta Elias. O profeta Elias não chegou com aquele currículo quilométrico. Chegou como homem de Deus, homem de oração, tisbita, de uma cidade irrelevante, que ninguém tinha ouvido falar, mas chegou como porta-voz de Deus. Chegou para entregar o recado de Deus. Eu e você temos entregado o recado de Deus a quem quer que seja. Irmão, ele foi entregar um recado de Deus, não foi para qualquer pessoa, não. Não foi para o vizinho, não foi para o pai, para a mãe, não. Ele foi entregar para o rei. Você sabe o que isso significa? E ali ele chegou e falou: olha, rei, sob a minha palavra não vai chover. E só volta a chover quando também eu determinar. Ou seja, se não há chuva, há fartura, há alimento, a economia gira, a agricultura, que é a base, né? A base daquela economia era a agricultura. E aí, Acabe certamente não acreditou. E foi se passando o tempo. Mas Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ou você acha que Elias ia, digamos, até de certa forma, levar esse recado tão drástico para o rei, ia ficar de boa? Não. Elias e suas provações, está lá no tópico 1. Deus tem seus elementos surpresa. Elias, ele surgiu nesse cenário como um elemento surpresa para realizar a obra de Deus ali naquele local. E ali ele ficou debaixo da obediência de Deus. A Bíblia diz que depois Deus disse a ele: desce, vai para o ribeiro de Querite. Vai para um momento a sós com Deus. Vai para um momento não de solidão, mas um momento de comunhão com Deus, um momento de viver a provisão de Deus, um momento de viver na dependência de Deus. Ali o Senhor falou assim: eu ordenei, eu não pedi. Eu ordenei que os corvos levem alimento para você. E ali 2 vezes por dia, irmãos, os corvos levavam o alimento, pão e água. Aliás, pão levava alimento para o profeta. E ele bebia da água do ribeiro de Querite. E eu vejo assim que Deus é detalhista. Com certeza, aquele profeta não precisava mais do que 2 alimentações. Era o ideal para saciá-lo, para torná-lo saciado, enfim, para ele não passar nenhuma necessidade. E ali ele ficou. Mas uma coisa eu aprendo também. O ribeiro de Querite é para nós passarmos um tempo na dependência de Deus, é para nós passarmos um tempo na comunhão com o nosso Deus, é para nós passarmos um tempo buscando o mar de Deus, orando, jejuando, tempo com Deus. Entendeu, irmãos? Tempo com Deus. Mas não é para nós esquecer, ficar descansando em colônias de férias, se tornar uma rotina, não. No momento certo, Deus começou a faltar, Deus permitiu ali que começasse a faltar o quê? A água. O ribeiro foi secando. Aquele profeta foi saindo, foi sendo incomodado, foi vendo que a provisão da água estava acabando. Mas ele sabia quem tinha crido, ele sabia que Deus ele servia. E ali Deus, outra vez,
lhe dá uma ordem e ele obedece. O que eu mais acho lindo, irmão, é a obediência de Elias. Ele falou, vai agora a Serepta, lá tem uma viúva. Agora é lá. E ele foi. Eu imagino assim, por que não foi o mais abastado da cidade, o mais rico, o mais economicamente viável para tratar aquele profeta? Deus escolheu o quê? Uma mulher, sobretudo viúva, que naquele tempo nós sabemos como que era a cultura, pobre, em tempo de crise, escassez de comida naquela região, de água. E ali ele chegou e o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, irmão, eu tenho certeza. Porque o crente que anda debaixo da vontade de Deus, ele anda direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê, irmão? Porque é no centro da vontade de Deus que nós usufruímos da presença do nosso Deus na nossa vida. Usufruímos do prover de Deus na nossa vida. E ali, aquele profeta falou com aquela mulher. E aquela mulher falou, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, pouquinho de azeite, já estou aqui pegando essa lenha, esses cavacos, esses gravetos, para fazer 2 bolos, e eu e meu filho comer e morreremos. Ele falou, não, vá, faça conforme a tua palavra, mas traga primeiro para mim. Olha, uma mulher gentia, irmãos. Que mulher que demonstra fé. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que ela pensou, não tem outra saída? Se eu comer esses 2 bolinhos, eu vou morrer. Esse bolinho aqui, eu vou morrer. Se não morrer hoje, amanhã eu vou morrer. Então, se é de morrer amanhã, eu posso morrer logo hoje. E ali, ela, debaixo daquela palavra, ela fez e o milagre aconteceu. Nunca faltou mais farinha naquela casa e nem azeite na botija. E diz que ela alimentou e os seus, eu creio que suas famílias, seus vizinhos, ela sobreviveu daquele milagre. Irmãos, como é lindo nós andarmos em obediência à palavra do Senhor. E ali, após passado o tempo determinado por Deus, Deus outra vez, ele ordena que Elias se apresenta e lança o desafio. Se apresenta ao rei daquela época e lança o desafio. E ali, irmão, nós vimos que é só um homem debaixo do Espírito Santo de Deus para ter coragem, irmãos. Porque nós, humanos, para enfrentar um rei, enfrentar toda uma estrutura militar, toda uma estrutura jurídica, toda uma estrutura, por que não, política. Então, irmão, o que nós vimos na vida desse homem? Que obedecer a Deus não é fácil. Que obedecer a Deus requer de mim e de você atitude. Fé. O que é fé, irmã? Eu creio naquilo que para os olhos humanos é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Eu creio assim. E Elias, eu tenho certeza que ele cria. Porque só um homem impulsionado, uma mulher cheia do Espírito Santo, para ter coragem de enfrentar um sistema daquela época, que não é diferente de hoje não, irmãos. Nós estamos vendo aí como que estão as instituições em decadência, e o povo de Deus orando, buscando a Deus, vivendo dia a dia na presença do Senhor, para sobreviver nesse mundo que jaz no maligno. E ali, ele fez um desafio. Falou, olha, chama os profetas de Baal. Chama os profetas de Azera. Chama os profetas, os discípulos, esses que servem aos seus deuses. Chama esse povo aí. 450 mais 400, 850 profetas. E não era qualquer profeta, não. É profeta que comia na mesa da rainha, do rei. Ela sustentava. Você acha que ele não mostrava serviço? As trevas também operam prodígios. Lembra da vara de Arão? De Moisés, lembra? Virava serpente, a dos magos também virava, enfim. Até que chegou o ponto que eles tiveram que retroceder e reconhecer que só há um Deus, que é o Deus de Israel.
Então, aqueles profetas, eles também tinham, eu creio que eles tinham as suas demonstrações de poder. E ali, Acabe solicitou, fez o desafio, lançou o desafio. E esse desafio pareceu bem aos olhos do povo. E Acabe ainda diz, vocês cocheareis entre dois senhores? Se é Baal o Deus de vocês, siga Baal. Se é o Deus verdadeiro, siga o Deus verdadeiro. E o povo ali calou, irmão, porque é assim. A multidão está seguindo Jesus sempre de longe, sempre atrás dos milagres, sempre atrás das bênçãos, sempre atrás do bom. Mas na hora que chama para viver o evangelho do confronto, na hora que chama para viver o evangelho da verdade, muitos estão, ó, saindo. Lembra de Jesus? Que ele começou a chamar raça de víboras. E aí o povão foi saindo? E ele virou para os discípulos e vós, não queres ir? Mas ali tinha um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Para onde vamos nós, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Só o nosso Deus é Deus, irmãos. E ali naquele duelo, o profeta de Deus desafiou. Falou, pode fazer o holocausto e oferecer o sacrifício. Aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E diz a palavra de Deus que os profetas de Baal e de Azera ficaram próximo até quase 3 horas. Ali clamando, suplicando, se cortando, enfim, fazendo os rituais malignos. Mas não teve resposta. Mas Elias, o homem de Deus, cheio da graça e da presença de Deus, porque o crente sem a presença de Deus, irmão, não somos ninguém. Não somos nada. O crente tem que ter a presença de Deus na vida. E ali Elias, com a presença de Deus, um homem justo, porque em Tiago 5, 18 e 19 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas vaidades da carne como nós. Mas ele orou e não choveu. E ele orou depois e a chuva caiu. Ou seja, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Do justo. Amém? E ali Elias, primeiro, ele consertou o altar. O que é que essa lição está trazendo para mim e para você, irmãos? Como é que está o seu altar aí na sua casa? Em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, em tempo de lutas, em tempo de perdas familiares, até mesmo de entes queridos, de amigos, enfim, como está o seu altar na presença de Deus? Você está glorificando a Deus mesmo em meio à crise? Ou você está blasfemando, murmurando? Mas lembra o que diz a harpa cristã. Em vez de murmurares, cante um hino de louvores a Deus. Cante. Crente vence as suas guerras de joelho. Crente vence as guerras, o servo de Deus vence a guerra, é louvando. Oh, glória a Deus, aleluias. E ali, ele restaurou aquele altar. Ele seguiu todas as orientações do Espírito Santo. E ali ele orou. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu aquele holocausto, queimou as pedras, lambeu o pó, lambeu a água, acabou tudo, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele umedeceu e encharcou com a água. Com água. O que a água representa? É a palavra de Deus. As nossas vidas, o nosso altar tem que estar encharcado com a água, com a palavra de Deus no dia a dia, para nós vivermos o evangelho verdadeiro, para nós sermos luz desse mundo, para nós sermos sal da terra, para nós pregar a palavra que confronta. Irmão, eu creio que a palavra que confronta é a palavra que liberta. Quando João Batista confrontou aquele governador que ele estava sendo amante da cunhada, você acha que foi fácil? Foi não. Mas ele era um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele pagou o preço, pagou, mas ele tem um nome escrito no livro do céu. Irmão, eu fico vendo assim, João Batista, Deus é Deus. Deus é justo. Então, esta lição hoje, irmãos, nos ensina que vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores.
Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou de fato que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Mas também eu quero te dizer, irmãos, que muitas vezes nós temos uma luta. E aí nós pensamos assim, meu Deus, agora o Senhor me deu esse livramento, mas pode piorar. Você pode ver bem que na história de Elias, que quando ele chegou ali naquela casa daquela viúva, que houve o milagre da multiplicação do pão, né, da farinha e do azeite, mas logo o filho daquela mulher morreu. Irmão, o inimigo é assim, ele anda sempre procurando uma maneira de nos entristecer, de confrontar a nossa fé, de estar querendo mostrar que o nosso Deus não é Deus verdadeiro, que a nossa presença traz prejuízo, que a nossa... Ali não, Elias pegou aquele menino, entrou para o seu quarto e orou sobre aquele menino por 3 vezes, representando que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E a vida voltou para aquele menino. E aquela mulher disse, hoje eu sei que você é um homem de Deus. É isso que nós temos que ter na nossa vida, presença de Deus. Para vencermos em tempo de crise, para vencermos em tempo de dificuldade e para que, acima de tudo, irmão, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha e na sua vida. Que Deus venha te dar uma semana ricamente abençoada, uma semana de vitórias, porque só tem vitória quem tem luta, irmão. Uma semana que depois você vai contar, testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Porque nesse tempo de pandemia eu tenho passado muitas aflições, mas em todas Deus tem me dado vitória. Deus tem me dado sabedoria. Deus tem feito eu crescer mais em comunhão com Ele. Então, que Deus venha nos abençoar e nos dar um final de semana, uma semana, um mês abençoado na presença de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.